Olá, olha eu aqui de novo. Vamos lá, agora para a disciplina de História, tá certo? Quero que vocês abram comigo na página 258, onde nós estaremos falando sobre o Brasil urbano e as primeiras vilas e cidades. Nas últimas aulas nós falamos sobre o início da colonização aqui no Brasil, como tudo começou, tá certo? Agora nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre as primeiras vilas e cidades aqui no Brasil, tá bom? Então vamos aqui, introdução, tem aí na página de vocês, tá? E vamos aqui acompanhar a leitura do amarelinho. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Isso aí vocês já sabem, né? Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos. E vocês estão vendo uma imagem aqui da cidade de Fortaleza, Ceará, do ano de 2017. Tá? Então, com certeza, crianças, no início não era assim. Não tinha esses prédios altos, não tinha essas casas tão bem mais elaboradas, bem mais bonitas. Tá? Ainda era tudo assim, não tinha tantas casas como tem hoje, né? E também as casas que eram no início eram da cultura portuguesa. Tanto é que em vários cantos do Brasil, que também não é diferente aqui em São Luís, quando nós vamos lá para o centro histórico, a gente vê os casarões, o formato das casas bem diferente do que é atualmente. Então, lá no centro histórico são casas que foram construídas, ou seja, da cultura portuguesa, tá bom? Então, houve uma mudança muito grande de 1.500 anos para cá, tá? Muitas mudanças, certo? Aí vamos aqui para a próxima página, as primeiras vilas e cidades, tá bom? Nós temos aqui uma imagem aqui de Recife, cidade de Recife, 1653. Vocês estão observando algum prédio alto? Ou vocês estão observando alguma casa parecida com as que são atualmente? Tá bem diferente, né, gente? Não tinha pavimentação, tá certo? Ainda era na terra, no chão batido, totalmente diferente do que é hoje, tá certo? Ótimo. Vamos aqui. Vocês têm essas duas questões. Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade, tá? Aí vocês vão observar aqui como estão aqui essas casas. Dá para ver que tem muita vegetação, não tem muita casa assim, são poucas as casas, tá? Próximo do mar. Já tem bastante pessoas trabalhando, não é? Trabalhando, povoando, na verdade, também. Já tem bastante gente morando aqui no Brasil. Já tem bastante trabalho. Muitas pessoas acomodadas em suas casas, nessas pequenas vilas aqui, tá bom? Vocês sabem que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Crianças, ocorreu muitos anos depois da descoberta deste novo país. Depois de mais ou menos uns 30 anos, por aí. Mais de 30 anos de descoberta, aí que começaram a vir as primeiras pessoas para morar aqui no Brasil, para povoar o Brasil, na verdade. Sendo que o Brasil já era povoado pelos índios, então já havia uma população muito grande de índios, milhões e milhões de índios já, né? Então, os portugueses vieram para continuar a colonização. A gente já sabe o que é uma colônia.
é um território no qual é administrado por um outro país. Então, o Brasil não era administrado pelos índios. Então, os portugueses que administravam o Brasil, que tomaram conta do Brasil. Então, Brasil, no início, era colônia de Portugal, tá? Então, tudo que era feito no Brasil vinha de ordens de Portugal, tá certo? Então, os portugueses que colonizaram o Brasil, a partir de 1530, cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. Então, foi depois de 30 anos, como havia falado para vocês, que começou o povoamento, começou a construção de engenhos, que é da cana-de-açúcar, que começou a produzir. Então, o açúcar começou a ser produzido por essa época de 1530, 30 anos depois da descoberta do Brasil, tá? 30 anos depois. Então, eles viram a necessidade de que o Brasil fosse realmente povoado para que tivesse pessoas para trabalhar na produção do açúcar, tá? Que estava sendo muito conhecido na Europa, nos países vizinhos, tá? Estava sendo muito comercializado. Então, o desenvolvimento dessas atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Então, se eles queriam produzir o açúcar, precisava o quê? De pessoas. Então, essas pessoas precisariam morar no Brasil, tá? Para que essas produções acontecessem, para que gerasse ainda mais lucro para Portugal, tá? Então, como veio muita gente de Portugal para tomar conta desses engenhos, então, consequentemente, trouxeram suas famílias, tá? Para morar no Brasil, e assim começou a surgir as primeiras vilas e cidades, tá bom? Ocupação do litoral brasileiro. Na outra página. Então, entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Então, assim, nesse período, crianças, de 1530, que começou esse povoamento, começou a produção do açúcar, as pessoas moravam no litoral brasileiro, porque ainda não se tinha a exploração no interior do Brasil. Os portugueses ainda não tinham explorado totalmente o território brasileiro. Então, eles só ficavam no litoral brasileiro, no litoral, que é a parte onde ficam as praias, tá? Porque facilitava o quê? O embarque, tá? Desses produtos para a Europa, tá bom? Então, eles resolveram morar ali mesmo, ali no litoral, e também facilitava esse embarque do açúcar, né, do produto que veio da cana-de-açúcar. Então, além disso, nesse período, os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território, como enfatizei para vocês, e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões, tá? Porque eram muitas matas. Então, eles ainda tinham dificuldade de ir para o interior do Brasil, tá bom? Então, vamos observar aqui o mapa. Olha aqui, ó. Aqui é o Brasil 1580. Então, 80 anos depois, houve um crescimento dessas vilas e, consequentemente, cidades. Começou mais ou menos pela volta de 1530. Em 1580, 80 anos depois da descoberta do Brasil, começou ainda mais o povoamento do litoral brasileiro. Quando se fala de litoral, como enfatizei, essa parte aqui são o litoral brasileiro que fica nas praias. Vocês estão vendo aqui as praias? Por exemplo, a nossa ilha de São Luís, né? A nossa ilha fica mais ou menos aqui, né? A ilha de São Luís, tá bom?
o que acontece? A nossa ilha fica no litoral brasileiro. Então, por isso que nós temos muitas praias. Então, toda essa parte aqui que eu estou desenhando para vocês é o litoral brasileiro. São inúmeras praias. Então, as primeiras vilas e cidades ficavam aqui no litoral, como a gente já enfatizou. Para o quê? Para que facilitasse o embarque desses produtos, que no caso era o açúcar. Então, as famílias desses trabalhadores moravam aqui no litoral brasileiro, tá? Dá para perceber aí que tem bastante cidade, que tem bastante vila. Esse pontinho preto, todo preto, vocês estão vendo esses pontinhos todos pretos, são as vilas, tá? Porque primeiro se formou as vilas, aí depois que foram as cidades. Aí tem um outro pontinho preto e ao redor dele tem a parte branca, né? Já são as cidades. Esse verde, áreas de cultivo da cana-de-açúcar. Então, dá para perceber que todo o litoral brasileiro tinha o cultivo de cana-de-açúcar. Por quê? Que praticamente o litoral brasileiro? Porque era atividade econômica comercializada naquela época. O açúcar estava no auge, crianças. O açúcar, a gente até falou nas últimas aulas, o açúcar estava no auge, tá? Todo o continente europeu ali, que fica Portugal, Itália, tá? Europa, esses países do continente europeu ficaram fascinados com este produto, tá? Então, eles queriam muito consumir o açúcar, então era muito valioso na época, gerava muito lucro para Portugal. Então, em todo esse litoral brasileiro aqui, ó, tinha plantação de quê? De cana-de-açúcar para ir para a fábrica, que era o engenho, que eram os escravos ali que fazem todo aquele trabalho, a gente viu na última aula, transformava em açúcar e era transportado para a Europa, para o continente europeu, mais precisamente para Portugal, e de Portugal iriam para outros países europeus, tá bom? Então, por isso que as primeiras povoações foi no litoral brasileiro, para facilitar esse embarque desses produtos para Portugal, tá bom? Muito bem, vocês têm essas duas perguntas aí para vocês escreverem no caderno. Quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades? Aí vocês vão no mapa de ver de acordo com a legenda quantas vilas e quantas cidades, tá bom? 2. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Então, eu expliquei bastante aqui para vocês, né? Por que estava no litoral brasileiro. Tá bom? Então, vocês vão responder essas atividades, essas duas perguntas só no caderno, tá? Para hoje. Aí, nas próximas aulas, nós vamos estar nos aprofundando ainda mais, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, tá bom? Um abraço para vocês, tenham um dia abençoado. Um abraço.